Você sabia que o Botafogo faturou mais de 2 milhões de dólares já na estreia do Super Mundial de Clubes? Hoje você vai descobrir por que Marquinhos, campeão da Champions, elogiou o Botafogo, como o alvinegro superou a ansiedade na vitória suada por 2x1 contra o Seattle Sounders e o que isso significa antes do duelo decisivo com o PSG. Conte nos comentários. Você acredita que o Botafogo manterá essa pegada contra o time francês? Quem diria que uma vitória renderia milhões antes mesmo da final? O Botafogo já encheu os cofres com 2 milhões de dólares pela vitória contra o Seattle Sounders no Super Mundial. Esse valor não é só simbólico, representa força no mercado e munição extra para possíveis reforços ainda durante o torneio. Ganhar também é investir. Com esse dinheiro em caixa, o clube pode se movimentar estrategicamente para brigar em alto nível nas próximas fases, e até pensar no Brasileirão pós-mundial. A dica: sempre pense na vitória como uma alavanca para o próximo passo. Marquinhos elogia. Botafogo joga com intensidade e merece respeito. Essas palavras não saíram de um comentarista qualquer. Foi Marquinhos, capitão do PSG, elogiando o time carioca. Para um jogador acostumado a enfrentar gigantes da Europa, esse reconhecimento mostra como o Glorioso se posicionou com firmeza no cenário mundial. Respeito se conquista com atitude. O defensor ainda alertou que o técnico Luiz Henrique não tolera corpo mole, prometendo um duelo de altíssimo nível. Se até os europeus estão atentos ao Botafogo, o torcedor pode esperar um confronto épico. Lição: quando você entrega intensidade, até os gigantes prestam atenção. Aviso de alta intensidade. Imagine correr 90 minutos sob 35 graus Celsius contra um time que não diminui o ritmo nem por um segundo. É assim que o PSG está se preparando, com alta intensidade do primeiro ao último minuto, mesmo no calor americano. Luiz Henrique exigiu total foco e preparação física extrema, deixando claro que vai tratar o Botafogo como um rival do mais alto nível. Não existe descanso em jogos grandes. Essa abordagem europeia pode ser a chave para desnivelar a partida, ou a armadilha que abre espaço para o imprevisto. Aprendizado: prepare-se como se o jogo já tivesse começado. Nervosismo inicial: você já tentou correr com a mente travada? Foi exatamente assim que o Botafogo entrou em campo. No início da partida, o time errou passes curtos, falhou na marcação e demonstrou um claro sinal de ansiedade e tensão, mesmo sendo tecnicamente superior. O jogo começa antes do apito. A estreia em um torneio mundial tem um peso psicológico, e o Botafogo sentiu isso. Mas o mais importante é que, aos poucos, conseguiu ajustar o mental e voltar ao jogo. A lição aqui é simples: controle emocional é tão importante quanto o preparo físico. Virada de jogo. Quando tudo parecia travado, uma jogada rápida mudou tudo. Vitinho achou espaço e cruzou na medida para Igor Jesus, que cabeceou firme e virou o jogo. Um lance muda o destino. Essa jogada não foi sorte, foi posicionamento, leitura do jogo e atitude. E mais, mostrou como o Botafogo sabe crescer quando está pressionado. Foi ali que o time transformou a ansiedade em reação. O recado: esteja sempre no lugar certo, pronto para fazer o que precisa ser feito. Momento de sustos. Parecia tudo controlado, até o Sounders reagir. Depois de diminuir o placar, o time americano pressionou e, no último lance, obrigou o goleiro John a fazer uma defesa salvadora com o pé. Um segundo pode mudar tudo. Se aquele chute entrasse, o cenário da classificação mudaria completamente. Mas foi exatamente ali que o Botafogo mostrou que também sabe sofrer e resistir. O ensinamento: grandes vitórias exigem grandes reações nos piores momentos. Tabela do Grupo B. Empatados em pontos, mas separados nos detalhes. PSG e Botafogo lideram o Grupo B com 3 pontos, mas o time francês leva vantagem no saldo de gols. Essa pequena diferença significa que o próximo jogo vale tudo. Quem vencer se classifica em primeiro e, provavelmente, evita um confronto duríssimo nas oitavas. Detalhes decidem torneios. No futebol de elite, cada gol marcado ou sofrido pesa. E é justamente essa matemática cruel que dá ao próximo duelo um clima de decisão antecipada. A dica: nunca subestime a importância do saldo. Próximo desafio. Agora é oficial: Botafogo contra PSG, quinta-feira às 22 horas, um confronto que promete ser histórico. De um lado, o campeão da Libertadores. Do outro, o campeão da Champions. Um choque de estilos, ritmos e estratégias em campo neutro, com milhões de olhares atentos. Esse é o tipo de jogo que muda a história. Além da classificação, está em jogo o prestígio e o direito de sonhar mais alto no Super Mundial. O recado:
Prepare-se como se fosse sua final. Porque pode ser. Análise tática de Paiva. O técnico Renato Paiva foi direto. Contra o PSG, precisamos de uma noite perfeita. Ele reconheceu as falhas defensivas contra o Seattle e já começou a montar ajustes táticos para segurar o ataque parisiense. Reconhecer erros é o primeiro passo da evolução. Ao identificar os buracos no sistema de marcação, Paiva deixou claro que o jogo contra o PSG exige precisão absoluta e um Botafogo ainda mais concentrado. A lição: corrigir rápido é melhor do que tentar esconder falhas. Se você está curtindo essa cobertura completa do Super Mundial, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Ainda vem muita coisa quente por aí, inclusive a prévia completa de Botafogo x PSG. A pressão da estreia. Jogar com o peso de milhões de torcedores nas costas não é fácil. O Botafogo entrou em campo com a responsabilidade de representar o Brasil no Super Mundial e sentiu a pressão. Estreia nunca é só futebol. Erro de passe, desatenção, nervos à flor da pele, mas também resiliência. O time conseguiu virar um cenário psicológico adverso com foco e atitude. A dica: em momentos decisivos, respire fundo. A mente precisa de espaço para reagir. O alerta de Marçal. Experiente e com rodagem internacional, Marçal não poupou palavras. Não podemos repetir os erros defensivos contra o PSG. O lateral identificou as brechas deixadas contra o Seattle e pediu atenção redobrada dos volantes e zagueiros. Autocrítica é combustível para a evolução. Essa postura de cobrança interna mostra a maturidade do elenco e pode ser o diferencial entre avançar ou ser eliminado. O recado: corrigir em grupo é mais eficaz que apontar culpados. John, o herói silencioso. Nem sempre o herói é quem faz o gol. No apagar das luzes, o goleiro John salvou o Botafogo com os pés, em um reflexo de puro instinto que garantiu a vitória. Defesas também classificam. Pouco falado antes do torneio, John mostrou que está pronto para ser protagonista. Sua frieza em momentos críticos é uma arma valiosa contra gigantes como o PSG. A lição aqui é simples: esteja pronto para brilhar quando ninguém estiver olhando. Bastidores da premiação. O dinheiro entra em silêncio, mas muda tudo nos bastidores. Com a vitória sobre o Seattle, o Botafogo garantiu mais de 2 milhões de dólares, valor que vai direto para o caixa do clube. Prêmios não são bônus, são armas estratégicas. Esse montante pode ser utilizado para premiações internas, reforços de mercado ou estrutura. Tudo isso aumenta a competitividade para o restante da temporada. A lição: sempre tenha um plano claro para cada conquista inesperada. O erro que quase custou caro. Um passe mal feito, um buraco na zaga e, de repente, quase tudo desmorona. Foi assim que o Botafogo quase levou o empate no fim do jogo, num erro bobo de posicionamento coletivo. A falha não perdoa. A lição precisa ser imediata. Esses momentos servem como espelho, escancaram o que precisa ser corrigido com urgência. E contra um time como o PSG, qualquer deslize vira sentença. O recado: corrija na vitória o que custaria caro na derrota. Supere a ansiedade, ganhe o jogo. A ansiedade te paralisa ou te impulsiona? O Botafogo oscilou entre esses dois extremos, mas no final, conseguiu converter tensão em foco. Ansiedade é energia sem direção. Dê rumo a ela. A experiência da estreia deve ser usada como escudo mental para o próximo duelo. O PSG vai testar os limites técnicos e emocionais do time carioca, e a mente fria pode ser o diferencial. O conselho: use o nervosismo como gatilho para a concentração. Marquinhos e o respeito ao Botafogo. Nem sempre o respeito vem da imprensa. Às vezes, vem dos gigantes. O zagueiro Marquinhos, do PSG, elogiou o Botafogo publicamente e disse que espera um jogo de alta intensidade. Respeito se conquista. E o mundo está vendo. Essa fala é mais do que cortesia. É o reconhecimento de que o clube brasileiro voltou a ser competitivo no cenário mundial. O insight: quando até o adversário te enxerga como ameaça, é sinal de que você subiu de patamar. A intolerância ao corpo mole. Marquinhos ainda lançou um alerta sobre o técnico Luiz Henrique: ele não aceita corpo mole. A frase diz muito sobre o padrão de exigência do PSG, que virá com força máxima e intensidade do primeiro ao último minuto. Relaxe um segundo, e estará fora. Isso mostra que o Botafogo não pode apenas jogar bem, tem que jogar com fome, entrega e intensidade ininterrupta. A lição: quando o nível sobe, o esforço mínimo deixa de ser suficiente. A hora de mudar a história.
Grandes clubes não se medem só por títulos, mas por como encaram os grandes jogos. O Botafogo agora tem a chance real de entrar no radar mundial de forma definitiva, mas isso exige mais do que futebol, exige postura, mentalidade e ousadia. Essa é a encruzilhada. Ou o time entra como coadjuvante e sai aplaudido, ou entra como protagonista e faz história. O conselho final: quando a chance vier, abrace com tudo. Ela pode não voltar. No fim das contas, o que o Botafogo viveu foi mais do que uma estreia, foi um teste de identidade. A vitória trouxe dinheiro, confiança e respeito, mas também expôs falhas que não podem se repetir. Agora, o PSG se aproxima, e o mundo inteiro vai assistir. Nos próximos vídeos, vamos analisar a prévia completa desse duelo, os destaques individuais e o que esperar taticamente. Então já se prepara, porque a história continua.